Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse início de semana, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela salvação que custou tão caro para ti, que o Senhor nos oferece de graça por amor. Que nós possamos nos alegrar com tudo que o Senhor é e faz por nós, e que este dia seja vivido por cada um de nós para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12, que diz assim: No sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmã e irmão, como é o culto em sua igreja? Algumas igrejas procuram, com razão, dar comodidade às pessoas que vão para os cultos. Os bancos são estofados ou tem poltronas, como de cinema, tem ar-condicionado, etc. Mas em muitas igrejas a ênfase do culto está no louvor a Deus e não no ensino da palavra de Deus. O louvor a Deus é correto, mas a gente precisa ir para a igreja para ouvir e aprender a palavra de Deus, que nos dá sabedoria para vivermos este mundo, como diz 2 Timóteo 3, 16, 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O apóstolo Paulo estava na cidade de Troade e foi para o culto, que era realizado em uma casa, mais precisamente em um prédio com alguns andares. Ele estava no terceiro andar com o povo. Todos os participantes deste culto trabalharam durante o dia todo e foram para a igreja ouvir a palavra de Deus. E Paulo começou a falar do amor de Deus em Cristo, de como Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para todos os pecadores o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo estava mostrando que a salvação não era o resultado de qualquer obras ou qualquer coisa que o ser humano fazia, até porque, por natureza, o ser humano é espiritualmente cego, morto, inimigo de Deus, não podendo fazer nada para conseguir por ele mesmo a salvação. Tudo é Cristo em nós, como diz Efésios 2:9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. E também Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, isto é, perdoado, salvo, aceito por Deus, pela fé, independentemente das obras da lei. Todo mundo cansado à noite, aquela noite era muito quente, as lamparinas faziam fumaça e tinha muita gente naquele apartamento. Eutico, um menino que deveria ter mais ou menos entre 8 e 14 anos, vai para a janela pegar um pouco de ar e fica ali ouvindo o apóstolo Paulo falar de Jesus. E Paulo está falando de Jesus. Quanta coisa ele tinha para compartilhar com os irmãos e irmãs.
mas a mensagem do apóstolo Paulo durou muito tempo. Ela se estendeu até a meia-noite, e Eutico acabou dormindo na janela e caiu. Quando bate no chão, está morto. Certamente houve um alvoroço entre os cristãos presentes no culto, mas Paulo foi passando entre as pessoas e disse, depois de abraçá-lo: não se assustem, pois ele está vivo. Pelo poder de Jesus, Paulo faz Eutico voltar à vida. Tá, e agora, o que fariam? O texto diz assim: em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu, falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Estimado irmão e irmã, estar cansado não é desculpa para não ir à igreja adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e participar da Santa Ceia. Igreja funciona como posto de combustível. Como carro, nós rodamos neste mundo, sofremos as tentações, lutamos contra o diabo, o mundo e a nossa má vontade corrompida pelo pecado, mas o combustível espiritual chamado fé, vai acabando. Precisamos ir para o posto de combustível espiritual chamado igreja para nos abastecermos, nos alimentarmos espiritualmente da palavra de Deus e da Santa Ceia, para que, reabastecidos, continuemos nossa caminhada de fé por este mundo. Lembremos que não basta apenas ir para a igreja, é preciso aprender a palavra de Deus para que possamos usar este conhecimento e esta sabedoria de Deus em nossas vidas. Assim, não dê desculpas furadas para não participar da sua igreja. Vá, ouça a palavra de Deus com alegria e aprenda dela como viver a sua fé neste mundo. Lembre que Deus se comunica conosco através da Bíblia, a palavra de Deus. Lá está tudo o que precisamos saber para a nossa felicidade aqui neste mundo e também na eternidade. Como diz o Evangelho de João no capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos abençoa tanto, e o Senhor nos deu a sua palavra, que nos orienta, consola, anima, nos dá sabedoria para vivermos neste mundo. Que nós possamos ler, estudar a Bíblia diariamente em nossas casas com alegria. Que também em nossas igrejas possamos participar ativamente para aprender mais a Tua palavra, para Te adorar, Te servir, participar da Santa Ceia, para fortalecermos a nossa fé e termos sabedoria. Que nós possamos, junto com outros irmãos e irmãs na fé, vivenciar a nossa fé neste mundo, levar a Tua palavra que salva tantas pessoas que estão perdidas, e que juntos possamos continuar a nossa caminhada de fé por este mundo, até estarmos contigo na eternidade. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.